Amém? Vamos continuar aqui. O batismo salva e purifica o homem do pecado. O batismo salva e purifica o homem do pecado. O batismo não purifica o homem do pecado, nem salva essa ideia desqualificada com um pequeno versículo de 1 João 1,7. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Bíblia deixa-nos lúcidos quanto aos que nos purificam. O sangue de Jesus Cristo. Em Marcos 16:16 é nos dito que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Não é dito que quem não crê e não for batizado será condenado, mas apenas quem não crê. O ladrão da cruz não teve tempo para se batizar, mas creu no Senhor, aceitou o seu sangue e foi salvo. Lucas 23:43. Quem deve ser batizado? Os que devem passar pelas águas do batismo são aqueles que creem na palavra, se arrependeram dos seus pecados e querem viver uma nova vida. Marcos 16, Atos 2:38, Romanos 6:4. As crianças estão isentas dessa ordenança, pois todos tais é o reino de Deus. Marcos 19:14. O que simboliza o batismo? Que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, 1 Pedro 3:21, fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, Romanos 6:4. O batismo é uma figura do que acontece com as nossas vidas, é um símbolo da nossa morte e ressurreição com Cristo, pois Jesus morreu por nós e pela fé nós morremos com ele naquela cruz. Hoje vivemos em novidade de vida, por termos crucificado o nosso velho homem. Gálatas 2:19-20. A doutrina sobre a Igreja de Jesus Cristo. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Entendemos que o significado amplo de terminologia igreja seja o chamado para fora do mundo para serem santos separados. No Novo Testamento, o termo designa o conjunto do povo de Deus em Cristo que se reúne como cidadãos do reino de Deus. Efésios 2:19. Com o propósito de adorar a Deus. João 4:24. A palavra igreja pode referir-se a uma igreja local, Mateus 18:17, Atos 15:4. Ou a igreja no sentido universal, Atos 16:18, Atos 20:28, Efésios 2:21-22. A igreja é composta por filhos de Deus através de Jesus Cristo, João 1:12, que irá morar no céu com ele, Hebreus 12:23. Veja que o texto de Hebreus diz, a igreja dos primogênitos, escrito no céu. A palavra primogênito está no plural, indicando que todos os filhos de Deus compõem a igreja que está arrolada no céu. Todos os que aceitam a Cristo, a Jesus, compõem a igreja que vai para o céu. Mas todos quanto receberam, os que creem no seu nome, deles o poder de tornarmos filhos de Deus, João 1:12. Mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos, Cristo nos céus, e ao Deus, o juiz de todos, os espíritos justos aperfeiçoados. Hebreus 12:22. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser a cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, que é o seu corpo, cumprimento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Efésios 1:22. Saiba como se deve proceder na casa de Deus e qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. 1 Timóteo 3:15. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Hebreus 3:6. A compreensão dos textos acima é simples. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e se torna filho de Deus.
Ao tornar-se filho, você é transformado em casa de Deus, em morada do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16. E sendo casa de Deus, você é automaticamente a igreja de Jesus Cristo na terra. Essa igreja representa o corpo do Senhor movendo-se na terra e fazendo a obra do Pai. É lógico que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, João 14, 1, 3, 4, 3, 18, ele não vai levar uma parte do seu corpo e deixar outra. Mas como disse Paulo, estaremos com ele, Efésios 1, 23. Naquele dia será uma grande festa entre o noivo e a sua igreja, noiva, 2 Coríntios 11, 2, Efésios 5, 23, 27. O apóstolo Paulo escreveu a maior parte das epístolas do Novo Testamento e nunca fez separação entre o povo que servia a Deus, mas sempre chamava todos os servos de Deus de igreja de Jesus e mostrava a certeza de um dia estarmos com o Senhor. Por isso, seja fiel, esteja pronto para o toque da trombeta. Amém. Leia Romanos 16, 16, 1 Coríntios 1, 2, 1 Coríntios 16, 19, 2 Coríntios 1, Gálatas 1, 2, Colossenses 4, 15, 1 Tessalonicenses 1, 2 Tessalonicenses 1, 1 Timóteo 3, 5, 1 Timóteo 5, 16, Filipenses 1, 2. A missão da Igreja de Jesus Cristo. A missão da Igreja no mundo é continuar a passar o amor de Cristo, que uma vez foi expressa na cruz do Calvário, por isso é nos dito. Portanto, ide, Mateus 28, 19 e 20. A incumbência de pregar as boas novas de Cristo deve estar em cada cristão que autenticamente tenha recebido o novo nascimento, João 3, 6. Levar a salvação é motivo de grande alegria para o verdadeiro crente, Lucas 10, 17. Acredito que a pessoa que está em comunhão com o Espírito Santo sente a necessidade de falar do amor de Deus, Lucas 6, 45, João 16, 8, Atos 2, 14, 36. Alguns argumentaram preguiçosamente que, quando eu sentir, então irei falar da graça de Jesus. Mas Jesus não mencionou nada se sentimos quando incumbiu a sua igreja. A palavra de Deus é clara, ide, ou seja, já temos mandado para trabalharmos e pregarmos o amor de Jesus. Muitos ainda dizem, mas quando eu vou, a Bíblia diz, o tempo é fora do tempo. 2 Timóteo 4, 2. Por isso trabalhemos, pois o nosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Provas bíblicas que vamos para o céu. Depois dessas coisas, olheis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono, em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palma nas mãos. Apocalipse 7, 9. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Marcos 5, 6. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Mateus 5, 10. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 12. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos tomarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, esteja vós também. João 14, 1, 3. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Mateus 5, 20. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. 1 Coríntios 15, 47. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos de nossa habitação, que é a do céu. 2 Coríntios 5, 1, 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o céu, até o terceiro céu, 2 Coríntios 12, 2. Mas a nossa pátria está no céu, dando também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
filho, Lemon 3:20. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Colossenses 1:5. A Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos, escrito no céu, Hebreus 12:23. Para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada no céu para vós, 1 Pedro 1:4. É só pesquisar e você encontrará muitos outros versículos. O apóstolo Paulo fez do arrebatamento da igreja ao céu um dos mais importantes assuntos de suas pregações escrito. Amém. Porque se crermos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, se tornará a trazer juntamente com ele. Devemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:14-17. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptível. E nós seremos transformados, porque é necessário que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15:51-53. O arrebatamento poderá ocorrer a qualquer momento. O apóstolo Pedro diz que esse dia virá como ladrão, 2 Pedro 3:10. Ou seja, Cristo não será manifesto ao mundo no arrebatamento, mas somente à igreja no fim, dada a última semana de Daniel. Amém. Já estamos com 12 minutos. Vou fechar aqui que eu estou cansado.